Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como alva a sua vinda é certa, como chuva serôdia que cai sobre a terra, ele virá sobre nós. Oséias capítulo 6, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. No Concílio Apostólico, em Jerusalém, os apóstolos e presbíteros reunidos para resolver, primeiro, problema doutrinário da igreja. E a gente está absorvendo as palavras, o debate, até o resultado final do concílio. A gente vai aprender aqui muitas lições. Das palavras, ou na palavra que Pedro deu, ele deu o seu testemunho do fato de ele ter ido e pregado, ensinado num culto na casa de um gentio. Isto custou para ele depois uma censura da igreja, pois ele, chegando, os irmãos disseram: como, pois, você entrou na casa de gentios, comeu com gentios e pecadores? A gente já aprendeu que essa censura foi jogada por terra quando o apóstolo deu o testemunho daquilo que tinha acontecido no culto. E ele disse aquelas palavras maravilhosas: o Deus que conhece os corações testemunhou, dando a eles o Espírito, assim como ele deu a nós. É lógico, o Lucas registra que quando o apóstolo deu esse testemunho, eles foram apaziguados. Por quê? No período apostólico, na igreja primitiva, o fato de alguém receber o batismo com o Espírito Santo, o fato de, num grupo, acontecer os sinais pentecostais, era convincente para que o povo, para que eles crescem que Deus tinha confirmado, estava confirmando a sua presença. Mas o que a gente vai aproveitar aqui no vídeo de hoje é o fato que Tiago honrou o testemunho de Pedro. E ele, terminando, ou aliás, começando, ele disse que, pelo que ouvimos de Pedro, pelo que ouvimos de Simão, que é tratado aqui, está provado que Deus está tirando dentre os gentios, isso é lindo,
dentre os gentios um povo para o seu nome. Tirando dentre os gentios, isto é, dentre as nações, dentre todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus está tirando um povo para o seu nome. Ah, Jesus é maravilhoso. Hoje, muitos estão naquela velha tradição da comemoração natalina, que no meu caso não comemoro, porque já descobri que não passa de uma farsa, pois Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E toda esta coisa aí de felicitações, de banquetes, de troca de presentes, é simplesmente uma herança pagã que não leva a nada. A única beleza que eu vejo nesta comemoração é o encontro de famílias, de amigos. Mas no quesito espiritual, nada muda. Mas no cenário apostólico, a gente passa a perceber, dentro do propósito de Deus, o antes de Jesus e o depois de Jesus, o impacto que o mundo espiritual recebeu. Olha, citando só um exemplo, vejam bem que naquela noite fatídica para José, Maria, que tinha um compromisso de casamento com José, ela estava grávida, mas não de José. E agora José foi para a cama e, como homem justo, ele que havia já descoberto a gravidez de Maria, ele foi para a cama com a intenção de deixá-la, mas deixá-la secretamente, para não provocar escândalo, porque seria sério na cultura daquele tempo, seria um escândalo na vida de Maria, com respingos na vida de José. Mas aquele mesmo anjo, Gabriel, que falou com Maria, fala com José em sonhos e diz para ele, claro, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aleluia! O que está gerado nela é do Espírito Santo, isto é de Deus. Ela vai ter um filho, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Isto é, para cumprir aquela profecia, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Deus
que até ali era só o Deus de longe. Agora, o Deus de perto. Não o Deus simplesmente sobre nós, mas o Deus conosco. E mais tarde, depois do Pentecoste, o Deus em nós. Veja bem a profundidade do nascimento de Jesus. E a história termina assim. E José, veja a fidelidade do caráter, veja o caráter deste homem. E não conheceu a Maria, isto é, não teve relações sexuais com Maria. Só depois de ter nascido o seu filho primogênito. Quebra aqui a heresia de que Maria não teve mais filhos, que Jesus foi o único filho dela. Não, aqui está mostrando, ela permaneceu virgem até que Jesus nasceu. José, mesmo cheio de hormônios, cheio de desejos, como é normal na vida de um homem, nestas circunstâncias, ele se precaveu, ele esperou até que Jesus nasceu. A partir daí, vida de um casal, aquela vida normal. Mas o que nos interessa é este fato que mais tarde no concílio é discutido. É Deus. Deus veio. Também não é outra pessoa, não. É o próprio Deus, na forma humana, veio como o Deus conosco. Aleluia. Deus amado, louvado seja o teu nome. Graças a ti, porque o Senhor veio como a chuva serôdia. O Senhor veio ao mundo, veio sobre nós e está conosco e está formando dentre as nações um povo para o seu nome. A ti, Senhor, toda glória, toda honra, poder, força. Declaro nesta manhã a minha alegria, o meu louvor ao teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.